Seu ortodontista não conhece Yaeba? Yaeba é diferente de crooked teeth, ou é diferente também das bocas Kiba, e também é diferente de boca que tem apinhamento dentário. Yaeba é uma característica muito peculiar da cultura japonesa. Só para diferenciar, não é a mesma coisa do que um apinhamento dentário, essa posição de Yaeba, né? Ela é uma posição bem peculiar do canino dentro do arco. Então não é só o dente torto ou o dente apinhado, não é. É uma questão estética mesmo. Você já assistiu algum desenho de anime japonês? Você já assistiu algum dorama japonês? O drama ou a novela japonesa? Ou você já assistiu algum J-pop, aqueles grupos de música japonês? Se você já assistiu, começa a reparar no sorriso desses personagens. Não são todos, mas você vai perceber que uma ou outra personagem, que seja cantora, atriz ou mesmo do desenho, ela vai ter um sorriso com um canino posicionado numa região bem específica da boca. Os japoneses acham muito bonitinho, eles chamam de kawaii, né? É um sorriso kawaii, que quer dizer um sorriso bonitinho, delicado, né? Vale lembrar que quando a criança ela nasce e vai crescendo, ela tem às vezes dentes tortos, tem a fase do patinho feio, né? E quando chega na fase adulta, para a população japonesa, você ter o dente um pouquinho numa posição assim específica, ele te deixa mais com o rosto mais kawaii, mais bonitinho. Yaeba! Yaeba! 正解です。マジで？つけてんの？つけて？なんでもらう？なんでもらうんですか？これこんなん売ってるんですか？今すごいはい。可愛い。どれぐらいの時間で作れる？ Aqui no Brasil, os ortodontistas têm dois desafios. Primeiro, o desafio funcional da mordida. Então, quando o paciente vem com uma mordida torta, com dentes tortos, a gente precisa deixar o dente numa posição mais funcional possível para a mastigação. O outro desafio, aqui muito cobrado aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, é a questão estética. Todo mundo aqui no Brasil sonha em ter um sorriso perfeito com dentes alinhadinhos, retinhos, um do lado do outro. Mas existe um sorriso que é único no mundo, que é o sorriso Yaeba. O que seria essa palavra Yaeba? Yaeba quer dizer dentes duplos, né? Numa tradição bem ao pé da letra da língua japonesa. E lá no Japão existe uma cultura diferente daqui do Brasil e da América do Sul. O japonês ou as japonesas lá do Japão, eles não ligam muito por essa questão de estética, de dentes alinhados e retinhos. A importância talvez esteja chegando agora, né? Mas até um período da década de 90, né? Não se tinha essa preocupação. E outro fator é que no Japão, o tratamento dentário ortodôntico ele é um tratamento muito caro. Muito se fala que os dentes todos alinhados lá no Japão, eles dão uma impressão de ser uma coisa falsa, porque o sorriso natural não seria um sorriso perfeito com todos os dentes retinhos e alinhados. Você tem que ter um pouquinho de desalinhamento para se passar como uma coisa natural. Como toda a sociedade, a cultura ela vai sendo influenciada por alguns influenciadores, né? E dentro da cultura japonesa existem algumas atrizes e cantoras que começaram a assumir uma posição de dente muito peculiar, que é essa posição de dente dos caninos meio para fora do arco.
E aí dá uma impressão, para ter algo semelhante a um vampiro. Não é bem vampiro, mas parece um vampirinho, porque o canino ele fica um pouco exposto, né, no arco. Isso gera como se fosse um charme para a mulher, né? Além das cantoras e atrizes, também existe a influência dos animes. Os animes são os desenhos, né, japoneses, né, muito admirado por várias pessoas no mundo inteiro. E no próprio desenho, eles começaram a desenhar as personagens com essa configuração de dentes yaeba. Do ponto de vista funcional, né, existe uma questão, né, aí sim a ser estudada pelos pesquisadores, se essa interferência estética que está sendo criada lá no Japão, por essa posição dentária, ela cria alguma alteração funcional na mastigação. Porque a estética ela nunca pode sobrepor a função. A função de mastigação é uma coisa que você vai ter que ter na infância, na adolescência, na fase adulta e até na velhice, né? Por quê? Porque ela é o início da sua digestão. Então, entre a estética e a função sempre prevalece em relação à estética. Para a questão funcional, existe o guia de canino. O guia de canino é uma análise que a gente faz da posição entre o canino superior e o canino inferior. Ele dá um guia de parâmetros para o seu cérebro. Então, como é que acontece? Ele é como se fosse um informador. Ele informa qual a posição dos seus arcos superiores e inferiores, né, quando dá o toque no seu canino. Ele fala assim mais ou menos para o seu cérebro: bom, até aqui você pode mastigar, daqui para frente já é um limite aí meio perigoso, para o outro lado é a mesma coisa. Então o guia de canino é um guia importante na chave de oclusão. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre essa curiosidade cultural do Japão, né? Talvez eu seja o primeiro ortodontista brasileiro aqui do Brasil a falar sobre essa questão do yaeba, né? Então, por favor, vocês me ajudem e compartilhem esse vídeo, né? Compartilha com seus amigos e também com seus dentistas ortodontistas. Tenho certeza que eles vão gostar desse tema porque é bem inusitado, né? Deixe os comentários se vocês tiverem alguma dúvida que eu vou respondendo aos poucos.